Uma é, quem é Talhaferro? Esse nome começou a ser mencionado pelos americanos. E aí, quando eu começo a explicar que o Talhaferro não é simplesmente uma pessoa que não gosta do Moraes, mas que fazia parte do esquema do Alexandre de Moraes dentro do TSE, aí realmente há um choque. Parece que há um caminho para estabelecer que, dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, pode ser que os americanos, no ano que vem, eles considerem as eleições presidenciais no Brasil ilegítimas. O choro do Barroso. Meu amigo Barroso chorou hoje no STF, lembrando da relação dele com os Estados Unidos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Por 311 votos a favor, urgência da PEC da anistia é aprovada na Câmara dos Deputados. A medida permite que o texto seja analisado diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas. Com 311 votos favoráveis, a aprovação da urgência foi celebrada por parlamentares da oposição ao governo federal. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda não definiu a data para a votação do mérito. Subsecretário dos Estados Unidos faz novo alerta ao Brasil. Estamos acompanhando. Darren Beattie afirma estar vigilante acerca dos acontecimentos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, afirmou que o governo dos Estados Unidos acompanha atentamente os desdobramentos políticos no Brasil. A declaração foi publicada em seu perfil oficial na Rede X nesta quarta-feira 17. Em sua mensagem, Beattie escreveu, abre aspas, estamos acompanhando os acontecimentos no Brasil, particularmente os acontecimentos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muito de perto, fecha aspas. A postagem reforçou uma publicação anterior do Departamento de Estado norte-americano. O vídeo divulgado pelo Departamento de Estado contém uma fala do secretário Marco Rubio que afirmou, abre aspas, com a sentença do ex-presidente brasileiro Bolsonaro, está claro que o Estado de Direito está entrando em colapso no Brasil. Fecha aspas. As declarações de Beattie sobre o Brasil não são isoladas. Desde julho, ele se pronuncia em diferentes ocasiões a respeito de Bolsonaro e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E a gente traz informações do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Landau, que afirmou que o governo Trump vai dar novas respostas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja levado para a prisão da Papuda. A declaração foi feita na Rede X em resposta a uma publicação da Folha sobre a reação de ministros do Supremo à prisão de Bolsonaro. Abre aspas. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como Donald Trump e Marco Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Já numa outra publicação, Landau cobrou que o governo brasileiro tome medidas para limitar o poder de Alexandre de Moraes. Ele disse que a falta de ação pode comprometer a relação histórica entre os dois países. Landau escreveu o seguinte: os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Piotto, quero ouvi-lo aí, o vice-secretário
do governo americano, então fez essas publicações, né, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Bolsonaro está em prisão domiciliar, aguarda a publicação do acórdão da sentença final que foi proferida pela primeira turma do Supremo. Ainda vai ter ali abertura para os recursos, né, por parte das defesas, e aí depois, então, que o Supremo vai se manifestar a respeito da possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir a pena em regime fechado, numa penitenciária como a Papuda, ou uma sala na Polícia Federal, ou se vai permanecer em prisão domiciliar. Paulo, eu vou começar pelo esse segundo tweet aqui, quando ele diz que o Brasil precisa reagir. Essa reação não viria do governo brasileiro, viria, sim, o governo brasileiro usufrui desse Supremo ao seu lado como parceiro de consórcio. O governo, estou falando do executivo, é o Congresso que precisa se mexer. E aqui eu entendi que ele está dizendo e está olhando para o Congresso Nacional, até porque ele sabe como funciona a República Brasileira. O Congresso começa a dar alguma resposta. E isso aqui, para mim, é claramente, olha, a anistia é uma saída, vocês vão adiante ou não? Volto agora ao primeiro tweet, quando você fala a primeira comunicação dele no X, quando ele fala justamente se o relatório dos juízes ali discutindo se vai para Papuda, se os americanos aumentarem as sanções, então vão mandar o Bolsonaro para Papuda, quer dizer, nós sabemos que o Supremo age de acordo com algum interesse ou com algum momento, não é pela lei não é. Voto de lei, voto baseado na lei foi o do Fux, ponto. Sabemos disso. E sem contar como é que os americanos entenderam aqueles risos, tantos risos ali depois de uma condenação. Uma turma decide condenar, foram 8 réus, né? 8, né? Por maioria absoluta no caso, foram 4-1, né? Só o voto do Fux que destoou em 6 das duas condenações. E depois eles ficam falando de futebol, de aniversário, do Barroso vai cantar aqui, vai cantar ali, o Dino com aquele deboche que parece comum já para a atuação dele, parece a marca registrada dele no Supremo Tribunal Federal, foi até perguntado pelo Gilmar, achei seu voto muito curto, não sei se ele achou que era um elogio, não foi um elogio, me pareceu que não foi um elogio. A gente não tem ideia exatamente do tamanho do arsenal de ações que os Estados Unidos podem, mas o que está muito claro é que eles sabem o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo já é um avanço. Aos que estão criticando a ação americana, chamando de intervenção, de afrontas à soberania brasileira, nós brasileiros, os democratas no sentido de democráticos, né, nesse sentido, queríamos sim que houvesse intervenções em países onde ditaduras estavam ocorrendo. Eu apoiei, sem o menor problema, apoiaria que acontecesse na Venezuela. O fato é que nós somos hoje a Venezuela. Hoje a situação no Brasil é tão grave quanto a Venezuela, por esse ponto de vista, porque a gente está trilhando o mesmo caminho. Eu não sei exatamente o que os americanos vão fazer, estaria prometido para essa semana que vem. Novas sanções? Novas sanções, segundo o que o Marco Rubio, inclusive, disse, o chefe do Departamento de Estado. Mas, pelo menos, o diagnóstico eles têm preciso. Eles sabem exatamente o que está acontecendo no detalhe. E, claro, que aquela sessão da desforra da graça, de quanto riso, quanta alegria no salão depois da condenação, isso só piorou a imagem do Supremo. E o Congresso precisa entender isso logo, porque senão será o Congresso o alvo desse tipo de sanção. Estou falando de presidente de Câmara, de Senado, presidente de CCJ, que já disse, não vou pautar se chegar aqui, essas coisas todas. E lembrei também da investigação comercial da seção 301 aberta pelos Estados Unidos, né, Piotr? Vem em chumbo grosso. Essa é muito pesada, esse é um problema que a gente criou que era melhor não ter criado, porque isso aí é muito severo, é muito duro. E vai criar problemas porque a gente vai chegar no segundo estágio para negociar tecnicamente, só que depois de uma motivação política que nós demos para eles fazerem isso. E o Brasil tem problemas, não estou falando de questões ambientais, não. Quando se fala, por exemplo, de pirataria, é difícil defender o Brasil. Sobre o Christopher Landau, Paula, ele tem mais um tweet, né, que ele colocou sobre o Brasil há pouco tempo, e que ele diz o seguinte no tweet dele, ele fala que a crise atual em nossas relações com o Brasil é um bom momento para reafirmar um ponto básico sobre diplomacia que meu pai estabeleceu há meio século. Não é nosso trabalho como diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso trabalho deixá-los saber que suas ações podem e terão consequências. E aí, Paula,
A atualização que eu tenho para vocês em relação a algumas conversas que eu venho tendo desde a semana passada aqui nos Estados Unidos, duas coisas que me perguntaram bastante nos últimos dias. Uma é: quem é Talhaferro? Esse nome começou a ser mencionado pelos americanos. E aí, quando eu começo a explicar que o Talhaferro não é simplesmente uma pessoa que não gosta do Moraes, mas que fazia parte do esquema do Alexandre de Moraes dentro do TSE, aí realmente há um choque. E a segunda coisa é que muitos me perguntaram na última semana, são pontos sobre maiores esclarecimentos e até alguns vídeos com alguma legenda em inglês sobre o voto e com o voto do Fux. Parece, Paula, que o voto do Fux, assim como algumas pessoas na esquerda falaram, não, foi perfeito o Fux ser um dissidente e não concordar com outros 4, porque mostra que nós estamos numa democracia. O problema é que o Fux ele não discordou de uma coisa aqui, uma discordância pontual. Ele disse está tudo errado, esse julgamento tem que ser anulado. E aí, quando eu conto que foram quase 14 horas de voto, aí realmente eles ficam mais curiosos ainda. Outra coisa, Paula, o que nós estamos sentindo aqui nos Estados Unidos, pelo andar da carruagem, a maneira como os americanos postam de maneira incisiva, todos eles, de Donald Trump a Marco Rubio, Christopher Landau, o Darren Beattie, Maria Salazar, são vários congressistas. Parece que há um caminho para estabelecer que, dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, pode ser, Paula, isso eu não ouvi de ninguém, não. É uma conclusão que eu estou tirando baseada nas conversas aqui. Pode ser que os americanos, no ano que vem, eles considerem as eleições presidenciais no Brasil ilegítimas, assim como eles fizeram com a Venezuela. Porque a montanha de documentação, de olha, nós estamos de olho, isso aqui está acontecendo, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Eles estão se munindo de muita coisa, de muitos argumentos, de provas, embasamentos jurídicos e principalmente, pelo que eu estou percebendo aqui, no voto do Fux. E Barroso rompe o silêncio e quase chora ao falar sobre as sanções de Trump. É isso mesmo. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o choro do Barroso. Meu amigo Barroso chorou hoje no STF, lembrando da relação dele com os Estados Unidos. Mas para deixar documentado, todos os meus sentimentos em relação ao país são bons, tenho relações acadêmicas, amigos queridos, admiro pessoas, admiro as instituições. Pois é, Barroso, é isso daí mesmo. Realmente os Estados Unidos é um país admirável. Quem está falhando em se dar o respeito é o próprio STF, com esse processo absurdo contra Bolsonaro que não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Ele chegou a ter a pachorra de dizer que não há censura no Brasil. Como não há censura? Cadê o canal do Terça Livre, Barroso? Deixa eu chegar aqui no canal do Terça Livre. Onde é que está o canal do Terça Livre? Não tenho como acessar. Por quê? Por causa da censura do STF. Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra um ponto muito importante que eu falo sempre. Quem acha que esse pessoal não está sentindo nada, não tem nem sentindo. Magnitsky não doeu nada. Eu visto. Ninguém se importa de ver o Mickey e o Pateta. Se você acha que esse pessoal não sentiu, você está errado. Então, olha só, eu vou tocar para vocês aqui o trechozinho aqui do ministro Barroso aqui. É um trecho curtinho, 2 minutos, 3 minutinhos dele falando aqui. Não sei se eu vou tocar tudo, mas só para vocês entenderem o espírito. Eu acho que a postura dele fala até mais do que as palavras dele. Então presta atenção. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E
eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. Mais uma vez, muito mais importante do que o que ele está falando é como ele está falando. Repara a tristeza dele, ele todo consternado, abatido, uma joelheira enorme aqui, todo abatido nessa história, dizendo que não, que negócio das sanções, doeu. O cara sentiu com certeza. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Não, crítica. O Maduro, tem crítico do Maduro na Venezuela, tem gente que critica o Maduro na Venezuela. O problema é quando a crítica machuca. Aí que o cara não gosta, entendeu? O Terça Livre machucou a crítica ao STF. Aí o Terça Livre você não consegue acessar. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, agora tá até mais tranquilo. Realmente dá para assistir os vídeos deles e coisa e tal, mas houve uma época que não dava, que era proibido. Não podem falar, censura, cala, proíbe, não sei o que lá. Ô Barroso, tem censura sim, e muita, não é pouca não. Haja vista as centenas de contas que foram derrubadas por ordens secretas do Alexandre de Moraes. É um absurdo o cara falar, ele tá fazendo fake news nesse caso, né? Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. E os que não estão mais no ar, ô Barroso, me explica. E os que não estão mais no ar? E o Terça Livre, por exemplo? Me diz aí qual é o caminho do Terça Livre para eu poder ver o Terça Livre que eu quero ver aqui. Por que eu não posso ver o Terça Livre mais? Porque vocês acabaram com o veículo, né? E não foi só isso não. Olha a Jovem Pan, o quanto que a Jovem Pan está arriscado a Jovem Pan perder as frequências dela. Por conta de quê? Por conta de censura. Não tem outro nome para chamar isso daí. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. Tanto é isso, né, Barroso, que nem a Interpol, nem a justiça americana, nem a justiça espanhola aceitaram o argumento dos supostos crimes de ameaça, crimes de não sei o que lá. Não tem esses crimes, nenhum desses crimes tem. Só vocês enxergam esses crimes aí. Ou então, Barroso, o Alexandre de Moraes está mentindo para você, tá? Você já considerou essa possibilidade? O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Mas, mesmo no caso desse post aí, não foi removido o post, a conta foi derrubada. Isso é um absurdo, isso é censura prévia. Você derrubar o post, ok, você está achando que é uma ameaça e coisa e tal, derruba o post. Não foi isso que aconteceu, não foi um post derrubado, senhor Barroso. Foi a conta da pessoa derrubada, era filha do Oswaldo Eustáquio. E, quero lembrar você, Barroso, o tribunal na Espanha não considerou isso coisa diferente de crime de opinião. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil.
Ô Barroso, dá uma olhadinha no caso da Flávia Magalhães, lá, uma cidadã americana, que teve um mandado de prisão aqui, emitido pelo Alexandre de Moraes, gabinete do ministro Alexandre de Moraes, STF, tá aqui, ó, mandato de prisão. Flávia Cordeiro Magalhães, cidadã americana, perseguida por coisas que ela teria dito lá nos Estados Unidos, quando estava lá, postagens que ela fez na rede social lá nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes mandou calar pessoas no mundo inteiro. Existem ordens para derrubar perfis no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não. Então o que você está falando é simplesmente uma mentira deslavada. Sim, vocês merecem todas as sanções do mundo e vão receber muito mais enquanto não assumirem o erro e consertarem o que deve fazer. Acabar com essa perseguição absurda contra o Bolsonaro e acabar com essa censura das redes sociais. Não adianta chorar, Barroso, porque vocês sabiam já há muito tempo que estavam fazendo coisas erradas. É que vocês achavam que estavam fazendo coisas erradas, mas e aí? Que consequência que vai ter? Vão entrar na justiça contra a gente que vai decidir mesmo, qual o problema? Não vai ter nada, né? Acabou, resolvido o problema, zero problema. Ou seja, vocês sabiam que estavam fazendo errado já há muito tempo. O que mudou agora é que vocês perceberam que vai ter consequências. Sim, já está tendo, você já está sem visto. O Alexandre de Moraes já está com a lei Magnitsky e vai piorar muito as coisas daqui para frente. A coisa tende a piorar muito para vocês e para o Brasil, devido a um fato muito simples. Vocês não reconhecerem o erro, erraram, e começar a tomar medidas para consertar esse erro.